Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá de Gálatas, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Um autor chamado Irving Jensen chamou a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, de a Magna Carta da Emancipação Espiritual. E de fato, a liberdade cristã pode tranquilamente ser considerado o tema geral da carta aos Gálatas. Tornou-se a carta favorita de Martinho Lutero. Mas apesar de Cristo pretendesse ser o grande libertador da humanidade, aqueles que abraçam o cristianismo nem sempre conseguem viver plenamente a liberdade que Cristo pregou e pela qual morreu. O versículo que lemos é o verso-chave da carta aos Gálatas, e é sobre esse tema da liberdade cristã que gostaria de refletir com vocês nessa ocasião. A liberdade cristã é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. Nós vemos aqui nesse versículo 3 desafios que a grande liberdade cristã enfrenta na vida dos cristãos, sobre os quais o apóstolo Paulo discorre em toda a carta aos Gálatas. E o primeiro desafio é esse: entender a grandeza da liberdade com que Cristo nos liberta. O cristão deve ser a pessoa mais livre do mundo. No entanto, nem todos os cristãos entendem a grandeza da liberdade com que Cristo os liberta. O apóstolo Paulo diz com todas as letras: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nessa carta, o apóstolo nos dá um exemplo da grandeza dessa liberdade. Veja do que Cristo havia libertado os Gálatas: da culpa e da penalidade do pecado, das forças do maligno, da maldição da lei mosaica, do jugo da lei, da idolatria, dos rudimentos fracos e pobres, ou seja, das tradições de guardar dias, meses, tempos e anos, da necessidade de ser circuncidado. Os falsos mestres que assolavam aquela comunidade, ou o grupo de igrejas dos Gálatas, pregavam que a salvação pela graça em Cristo não era suficiente. Eles anunciavam que os novos cristãos, além de Cristo, mesmo sendo gentios, ou seja, não judeus, deveriam praticar tudo quanto a lei de Moisés prescrevia: dietas alimentares, circuncisão, tradições, etc. Para piorar a situação, esses novos cristãos, outrora escravos de um outro tipo de religiosidade, estavam sendo convencidos a abraçarem as exigências desses falsos mestres, ou seja, estavam se tornando escravos de novo religiosamente. Paulo escreve essa carta para mostrar a grandeza da liberdade cristã, da qual esses leitores estavam abdicando em favor de um outro tipo de gaiola, metaforicamente falando. A declaração de Paulo nesse versículo tem em vista a situação dos novos convertidos daquela comunidade e nos leva a pensar que um dos grandes desafios cristãos é compreender a grandeza da liberdade cristã. Muitos estão tão acostumados com a mentalidade de escravo que é difícil libertar-se dela. A situação é análoga ao povo de Israel que foi liberto por Deus da escravidão do Egito, mas queria voltar ao Egito em algumas ocasiões. Lembro de ter visto um vídeo de um pastor coreano chamado Daniel Lee, no qual dizia em sua pregação: foi fácil para Deus tirar o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito da vida do povo. O segundo desafio é permanecer na liberdade com que Cristo nos liberta. Não é fácil permanecer livre. Para muitos, permanecer livre é um grande desafio. Observe o apóstolo dizendo: permanecei, pois, firmes, ou seja, na liberdade. Paulo fica admirado de que os Gálatas estivessem amarelando diante do apelo dos falsos mestres daquela comunidade. Um dos versículos que falam sobre isso está lá no capítulo 1, verso 6, que diz assim: admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava bravo, chocado, admirado, com o coração na mão, depois de tanto esforço com que pregou o verdadeiro evangelho a eles. Há pessoas que não sabem o que fazer quando ganham a liberdade. Isso me faz lembrar de um canário que criávamos numa gaiola. Ele foi nos dado como presente. Certo dia deu um vento tão forte que a gaiola caiu na varanda da nossa casa e a porta da gaiola ficou totalmente aberta. O canário saiu da gaiola, mas não voou para longe, ficou ali perto da gaiola. Conseguimos recuperá-lo e colocá-lo novamente na gaiola. Há pessoas que são como o nosso canário. Uma vez fora da gaiola, não sabem como lidar com a liberdade que têm. Muitas vezes saem de uma gaiola e entram em outra gaiola. A religião é importante, mas não pode ser uma gaiola. Assim, um dos grandes aspectos da liberdade cristã é permanecer livre e não se sujeitar a coisas que nos escravizam novamente. Existe um autor chamado Gianni Rodari, jornalista e escritor italiano, que diz: a ordem dos elos mudou, mas a corrente continua a ser uma corrente. É evidente que essa liberdade cristã não significa que não estejamos sujeitos a nada. O próprio Paulo se diz escravo de Cristo, mas essa sugestão está longe de ser escravidão. Às vezes ouço mensagens que exageram no uso dessa figura, ou seja, na figura do servo, na figura do escravo, dizendo que o escravo não tem vontade. Não creio que Deus retire de nós a nossa vontade. Ele próprio criou um ser volitivo. Tirar a vontade humana seria despersonalizá-lo. Uma coisa é você voluntariamente submeter-se a Deus. Outra coisa é dizer que você não tem vontade. Isso é um absurdo. Não, conquanto estejamos sujeitos a Cristo, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, como ele mesmo disse. O apóstolo João nos diz que os mandamentos de Jesus não são pesados. Também é evidente que a liberdade cristã não significa que estejamos livres para fazer o que quisermos. Estamos livres para praticar o bem, as obras do Espírito e não as da carne, como o próprio apóstolo vai lembrar um pouco mais adiante. A salvação pela graça é uma doutrina tão elevada que é fácil interpretá-la como permissão para praticarmos toda sorte de males. Paulo teve que explicar a implicação verdadeira dessa graça, como faz aqui nesse capítulo. Cristo nos liberta para que usemos a nossa liberdade com responsabilidade. Lembro de uma aluna que disse nunca ter sido disciplinada fisicamente pelo pai. Ela relatou que o seu pai disse a ela quando ela se tornara adolescente: filha, você é livre e eu confio em você. Se você fizer algo que não deve, você arcará com as consequências. E ela viveu essa responsabilidade que lhe foi outorgada. Deus nos liberta para vivermos uma vida de responsabilidade. Praticamos o bem porque amamos a Deus e ao próximo, não porque existe uma série de regras que nos obrigam a obedecê-la. Não precisamos disso, essencialmente. E conquanto regras, rituais e tradições sejam importantes, elas não são os mais importantes na nossa vida, nem podem nos salvar e escravizar. Em terceiro lugar, não voltar à escravidão da qual Cristo nos liberta. Esse é o terceiro desafio. Paulo não só coloca esse desafio de maneira positiva, mas também o faz negativamente. Ele diz: não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Observem o retrocesso dos Gálatas. Saíram da escravidão da idolatria, conheceram a Deus e agora voltam à escravidão da lei com regras que já haviam caducado. Da graça estavam migrando para as obras da lei. Começaram pelo Espírito e estavam voltando a viver na carne.
Pedro, escrevendo aos seus leitores, chocantemente declara, falando dos falsos mestres que voltaram a ser escravos da sua própria corrupção. Ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que possamos compreender a grandeza da liberdade com que Cristo nos libertou. Que permaneçamos firmes nessa liberdade com responsabilidade e que não coloquemos novos grilhões em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.